atenção, nessa semana teremos alguns eventos que podem mudar o destino das criptomoedas para o resto do ano de 2022 e provavelmente para o ano de 2023. Eventos extremamente importantes e que devemos prestar atenção. Nesse vídeo eu vou atualizar a situação do gráfico do Bitcoin, vou comentar também sobre os rumores que estão acontecendo em relação ao token da FTX, o FTT, que está caindo hoje. E também vou atualizar a situação dos mercados, comentar sobre eventos extremamente importantes em que devemos prestar atenção nessa semana para todos os mercados em geral. E no final vou falar sobre o real brasileiro contra o dólar, que tem caído forte nos últimos dias. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Bitgráfico, se inscreva, ative o sininho e deixe o like para dar aquela força, isso é muito importante. Galera, em breve eu devo abrir uma posição no Bitcoin, uma posição short, só que quem não deixa o like e não interage com o conteúdo aqui do canal comentando ou mesmo deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, não vai ficar sabendo porque vai receber essa informação muito depois, tá? Quem chega primeiro no mercado bebe água limpa, então se você quer acompanhar de perto, não custa nada, só interagir. Outra coisa, se vocês quiserem que eu comente em relação a alguma moeda, tiverem alguma dúvida, quiserem que eu analise o gráfico de alguma moeda, comenta aí embaixo que eu vou responder nos próprios comentários, beleza? Se eu for fazer um vídeo analisando várias moedas, vai ficar um vídeo muito grande. Bem, então vamos lá, vamos aí falar da situação do nosso queridinho Bitcoin, começando pelo gráfico do Bitcoin. A gente sempre começa de tempos gráficos maiores, afinal, na hierarquia da análise gráfica, os tempos gráficos maiores são mais respeitados, eles são mais assertivos. Quando a gente olha para o tempo gráfico mensal, a gente consegue ver aqui no gráfico do Bitcoin um topo duplo, um padrão de reversão de tendência, o famoso M do McDonald's que alguns brincam, tá? Enfim, a gente vê aqui o volume de negociação diminuindo à medida em que o Bitcoin fez dois topos. E se a gente projetar o alvo desse topo duplo do gráfico mensal, temos um alvo para o Bitcoin lá na região dos 12 mil dólares. Tainan, você já está falando isso desde março, mais ou menos, quando o Bitcoin perdeu a região dos 30 mil dólares. Sim, pessoal, estou falando disso porque é importante e porque esse alvo existe, tá? Não é porque eu estou falando desde março e até agora não foi, que não vai. Tá? A gente está falando de um padrão que levou todo o ano de 2021 para se formar. Então, uma coisa que a gente sabe é, o Bitcoin não vai bater esse alvo do dia para a noite, vai demorar, mas segue esse alvo aí para o gráfico do Bitcoin, beleza? Então, em termos de tempos gráficos maiores é isso. Quando a gente vai para o gráfico semanal, a visão não é muito diferente. Quando a gente vai para o gráfico diário, a coisa está mais complicada, né? Se a gente olhar aqui, desde junho, o Bitcoin está na mesma faixa de preço, tá? O Bitcoin está nessa região entre 18 mil dólares e 22 mil dólares desde junho. Às vezes ele vai um pouco mais abaixo, às vezes ele vai um pouco mais acima, mas são movimentos apenas para estopar as pessoas. Não há, de fato, nenhuma tendência desde junho, tá? O mercado está fazendo o que a gente chama de andar de lado. Ele está andando para o lado, não está andando para cima e nem para baixo, beleza? Porém, galera, se a gente der um zoom aqui no gráfico, a gente vê aqui, já no gráfico diário, um padrão que indica que o Bitcoin pode subir um pouco mais, tá? Embora o gráfico do Bitcoin nesse momento não seja muito confiável, porque o Bitcoin está acompanhando bolsas americanas e se as bolsas americanas caírem, ele pode não buscar alvos acima ou mesmo o inverso, tá? Enfim, se a gente projetar esse topo, esse fundo duplo para cima no caso do Bitcoin, o alvo está ali na região dos 22.700 dólares aproximadamente, tá? Então o gráfico está dizendo que o Bitcoin pode ir até lá. Não acho seguro operar comprado, por isso que nos últimos dias eu não tenho feito operações, tá? Não tenho feito muitas operações. Quando faço, eu compartilho aqui. Então, interaja com o conteúdo, deixa o like para o YouTube. Lembrar de te mandar esse conteúdo assim que eu anunciar aqui na área de comunidades ou em algum vídeo que eu estou abrindo uma nova posição, beleza? Bem, no tempo gráfico de uma hora eu vejo aqui uma bandeira de alta. Se a gente projetar essa bandeira de alta, projetando a última pernada para cima, temos alvo para o Bitcoin ali na região de aproximadamente 22 mil dólares. Tá? Então o Bitcoin, se ele conseguir romper essa bandeira de alta no gráfico de uma hora, passando acima dos 21.300 dólares, o alvo é nos 22, tá? Tainan, você vai operar comprado? Eu, particularmente, não. Estou esperando para ver, porque existem alguns eventos extremamente importantes. Essa alta que a gente viu nos mercados na semana passada, principalmente na sexta-feira, em que o Bitcoin disparou contra o que muitas pessoas esperavam, inclusive eu, foi causada por um evento de rumor. Tá? Surgiram rumores de que a China está dando sinais de que vai flexibilizar a política de tolerância zero à Covid-19. Mas, galera, não foi nenhuma autoridade chinesa que
veio falar isso a público, tá? Foi um rumor que se espalhou pelos mercados e o mercado começou a subir ali na madrugada de sexta-feira na sessão asiática, as bolsas asiáticas subindo, porque essa política de tolerância zero da Covid-19, ela é, na verdade, um isolamento social, coisa parecida com o que a gente viu, só que num nível mais difícil, num nível mais complicado, porque o governo chinês ele tem um controle maior sobre a população, está restringindo a circulação de pessoas, o que prejudica a economia, o que tem feito as bolsas chinesas caírem nos últimos tempos, o que tem feito, inclusive, o real brasileiro sofreu algumas desvalorizações ao longo dos últimos meses, porque o real brasileiro depende muito da exportação brasileira de produtos para a China. A China é o maior comprador do Brasil, tá? Mas enfim, vou falar mais desse assunto no final. Mas enfim, galera, o mercado começou a ficar otimista com esse rumor. Olha, se a China vai flexibilizar, a economia dela vai voltar ao normal, vai ter mais dinheiro circulando por lá. Então, o mercado ele normalmente precifica as coisas antes, ele não espera acontecer, e ele foi todo em massa para a China, o mercado se animou, o real valorizou, né? O dólar caiu no Brasil, a gente teve bolsa subindo nos Estados Unidos, em vários países do mundo, e o Bitcoin e as criptomoedas acompanharam, subiram forte na sexta-feira. Mas, hoje, dia 6 de novembro, nesse domingo, saiu uma reportagem aqui no Yahoo Notícias dizendo: a China registra o maior número de casos de Covid em 6 meses e não há sinais de flexibilização. Tá? Inclusive, a gente teve algumas autoridades chinesas dizendo que devemos permanecer fiéis ao princípio de colocar as pessoas e vidas em primeiro lugar, com a estratégia de evitar importar doenças de fora. Desculpa, gente, estou sem óculos, tá? Disse o oficial para controle de doenças da China, Hu Xiang. Galera, uma autoridade chinesa está falando que não, eles não vão flexibilizar, e não teve nenhuma autoridade falando que eles vão flexibilizar, tá? E vocês acham que eles vão flexibilizar com os números de casos de Covid lá batendo recorde em 6 meses? Não faz sentido, né? E tem um outro problema, pessoal, não sei se vocês sabem, tá? A Covid na China, ela está tendo um grande registro de casos, estão havendo esses surtos, porque a vacina chinesa, ela não é eficiente contra a nova variante que surgiu há pouco tempo, a Omicron, tá? Então, eles não estão conseguindo controlar. A solução, quando a vacina não controla, infelizmente, acaba sendo esses isolamentos que provocam severos danos à economia, tá? Não tem perspectiva por enquanto, galera. Eles não estão importando as outras vacinas para os cidadãos chineses. Então, assim, meus amigos, não há uma luz no fim do túnel, tá? A situação segue complicada e se amanhã o mercado acordar, né, nessa segunda-feira, entendendo que não vai haver essa flexibilização, ele pode devolver todos esses ganhos dos últimos dias e a gente pode ver esse movimento que os mercados fizeram de subida na sexta-feira voltarem, tá? Então, meus amigos, tomem muito cuidado com isso, tá? Não sabemos o que vai vir, mas uma coisa é fato, o mercado subiu por causa de um rumor, por causa de algo que nem foi confirmado, então não dá para confiar, tá? Sim, Tainan, mas nós temos a bandeira de alta, sim, mas não foi rompida e mesmo que ela for rompida, se o mercado amanhecer nessa segunda-feira, dia 7 de outubro, tradando a possibilidade de aquele rumor ser falso, meus amigos, esqueçam, tá? A coisa vai ficar feia. Bem, galera, um evento muito importante que nós vamos ter lá nos Estados Unidos essa semana é as eleições de meio de mandato. Essa eleição renova aí uma boa parte dos membros do legislativo dos Estados Unidos, renova uma parte dos deputados e dos senadores. E, galera, por que essa eleição é importante? Porque está correndo risco dos democratas perderem a Câmara e o Senado lá nos Estados Unidos, tá? O que isso pode implicar? Isso pode implicar em menos força por parte do presidente americano Joe Biden, força política, e talvez até mesmo uma reversão do que nós temos visto nos últimos tempos. Não sei se vocês acompanham aqui meus vídeos, mas eu venho mencionando que o governo dos Estados Unidos tem vendido reservas estratégicas de petróleo para tentar conter a alta do preço do petróleo. A alta do preço do petróleo provoca a inflação. A inflação é o aumento de preços generalizados e o Fed está combatendo isso, porque esse aumento de preços generalizado prejudica a economia e o Fed está subindo os juros, apertando a política monetária, reduzindo o balanço, o que tem feito ações e também as criptomoedas caírem nos últimos tempos. E se os republicanos conseguirem tomar o poder,
pode ser que isso seja revertido. Não estou falando da queda, estou falando dessa política do governo norte-americano de comprar reservas, de vender reservas estratégicas para tentar controlar o preço, porque os republicanos, em sua maioria, são contra. Eles acham que as reservas estratégicas devem ficar lá guardadas para que os Estados Unidos tenham, caso precisem usar, tá? E eles podem fazer o governo americano repor parte dessas reservas. Então, meus amigos, a gente está vendo aqui uma situação que pode impactar o preço do petróleo, que a princípio, em primeiro momento, pode não impactar as criptomoedas, mas se o preço do petróleo voltar a subir, isso pode impactar a inflação nos Estados Unidos, como impactou em muitos momentos, principalmente ali quando houve o início do conflito na Ucrânia, e isso pode forçar o Banco Central dos Estados Unidos a ir além, em termos de aperto monetário, em termos de subida de juros, em termos de políticas que fazem as criptomoedas caírem, que tem feito pelo menos desde o final de 2021. Então, é basicamente isso, temos que prestar muita atenção, porque isso pode prejudicar. E galera, na sexta-feira, na semana passada, o petróleo subiu 4,5% aproximadamente, tá? Qual que é a consequência disso? Petróleo subindo, voltando perto de $100, é preço de tudo subindo. Todos os produtos que circulam no mundo, eles são relacionados ao petróleo, pessoal. Então, essa subida que a gente está vendo aqui, ela é perigosa. Se a China de fato voltar, acredito que essa subida tem um pouco a ver com o rumor de que a China vai voltar. A China também consome muito petróleo. Mas se de fato daqui a um tempo a China voltar e os Estados Unidos não estiverem mas vendendo reservas de petróleo e os países da OPEP+, que são os países produtores de petróleo, continuarem mantendo uma oferta restrita, como na última reunião eles cortaram em 2 milhões de barris por dia a produção, a coisa pode piorar, tá? O petróleo pode subir e o único mecanismo dos Estados Unidos controlar o preço do petróleo para evitar que haja uma escalada de preços para controlar a inflação pode ser o aumento dos juros, pode ser a restrição monetária, beleza? Então, muito cuidado com isso, muita atenção nisso, porque isso vai impactar o mercado sim, temos que ficar de olho. Na terça-feira, nós já vamos saber como essa situação deve se desenrolar. Para essa semana também temos uma informação extremamente importante. Vamos ter aí, nessa quinta-feira, o dia mais importante da semana para as criptomoedas e para todos os mercados do mundo. Às 10h30 da manhã, do dia 10 de novembro de 2022, nós vamos ter a divulgação do CPI lá dos Estados Unidos. O índice de preço ao consumidor também vamos ter às 10h30, os pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Essa semana, galera, não é uma semana em que temos tantos dados macroeconômicos relevantes, mas dos que temos, no caso aqui, a inflação dos Estados Unidos é um dos dados mais importantes. Lembrem-se, pessoal, o que tem feito as criptomoedas caírem, o que tem feito o Fed apertar a política monetária para derrubar o preço dos ativos do mundo é essa inflação que vem alta, tá? Nas últimas a gente tem visto a inflação surpreender para cima. Quando ela vem boa é porque ela está vindo ali dentro do esperado, né? É esperado para o mês de outubro, a inflação que vai ser divulgada agora em novembro é a do mês de outubro, 0,7% de crescimento, galera. Historicamente, a inflação dos Estados Unidos fica na casa dos 2% ao ano. Estão esperando que só no mês de outubro ela cresceu 0,7%, ou seja, um quarto do que ela costuma crescer no ano em tempos normais. Ou seja, muito alto, galera. Isso é muito alto. A inflação dos Estados Unidos ainda está muito alta e se ela vier acima desse valor que é esperado, a coisa pode piorar, tá? O mercado pode ficar de mau humor. E lembre-se, pessoal, as últimas grandes quedas do Bitcoin, das criptomoedas, foram em dias que o Fed divulgou. O Fed não, me desculpem, os Estados Unidos divulgaram o índice de preço ao consumidor de lá, o CPI, tá? Ele veio acima da expectativa em setembro, em outubro também, né? Sempre do mês anterior. E isso aí, meus amigos, derrubou os mercados nos 2 meses. Temos que prestar bastante atenção, tá? Ah, Tainan, mas os mercados estão se mantendo, o Bitcoin e as criptomoedas estão ali parados naquela região dos 20 mil, 19 mil. Sim, galera, só que a gente está tendo uma constante pressão desses dados, tá? Uma hora pode derrubar. Algo que fica bem evidente aqui no gráfico do Bitcoin é um padrão gráfico muito conhecido, muito respeitado por analistas e por traders, que é o famoso triângulo descendente. Esse triângulo descendente ele é caracterizado por topos que vão ficando cada vez mais baixos e fundos que ficam na mesma região. Tá? O que esses fundos e topos significam, galera? Os topos cada vez mais baixos indicam que os vendedores
Ou seja, quem faz o mercado cair está conseguindo cada vez empurrar mais para baixo o mercado, ou seja, eles estão mais fortes. Mais fortes. Os compradores, o máximo que eles conseguem fazer é segurar o mercado na mesma região, tá? Mas eles não conseguem empurrar cada vez mais para cima o mercado. Eles conseguem empurrar até um ponto, depois conseguem empurrar menos. E mesmo que o Bitcoin fez esse topo nos últimos dias, chegando a bater ali na região dos 21.400 aproximadamente, esse topo ainda é mais baixo que o último que o Bitcoin fez lá no dia 13 de setembro de 2022, que inclusive foi o dia em que foi divulgado o CPI lá dos Estados Unidos. O Bitcoin nesse dia caiu forte também, tá? Enfim, temos essas informações, a gente vê que os vendedores estão mais fortes. E se a gente continuar tendo os dados vindo aí, mostrando que tem mais espaço para queda, que o Fed pode ser mais duro, pode ser que os vendedores que já estão mais fortes acabem conseguindo derrubar o mercado abaixo desse suporte. Quando romper esse suporte, meus amigos, o alvo está lá na região dos 12 mil dólares, tá? Então, muito cuidado. Bem, galera, tenho que comentar também sobre o token FTT, que é o token de governança da corretora FTX. E o que aconteceu hoje, galera? O token chegou a cair aí ao longo do dia mais de 7% em relação à abertura, tá? E mesmo num dia onde, na verdade, chegou a cair em torno de 10% em relação à abertura, agora já recuperou um pouco. E isso num dia em que os mercados estão relativamente calmos, tá? No domingo, não tem muita coisa acontecendo. E por que esse token da FTX está caindo dessa forma? Bem, galera, aparentemente esse movimento se dá em função de rumores, talvez de um FUD, tá? O que seria isso, galera? Uma informação que talvez não é confirmada, mas que estão espalhando por aí para assustar os investidores e fazer as pessoas venderem, tá? A gente viu essa queda no FTT na última hora, depois que uma reportagem da CoinDesk revelou que o império de criptomoedas, entre aspas, né, pessoal, do 100 pode ter sido construído em areia, tá? E, galera, um dos argumentos que eles estão usando aqui é que uma boa parte do patrimônio da Alameda Research, que é uma das outras empresas fundadas por Sam, que é o fundador da FTX, ele está alocado em criptomoedas, tá? Em criptomoedas, uma boa parte desse patrimônio em FTT, que é o token de governança da FTX. E segundo essa reportagem, o fato de estar nesse token é um problema. Por quê? Porque não tem liquidez. Se eles precisarem de dinheiro de uma hora para outra, eles teriam que vender FTTs e como eles detêm uma grande quantidade, eles derrubariam o preço, tá? Então isso faria essa criptomoeda perder dinheiro, perder valor muito rápido. Esse é o argumento que eles usam. Até agora não tivemos uma resposta oficial do SEM ou da FTX em relação a isso, mas a Caroline, né, da Caroline, do Twitter, @CarolineCapital, ela já veio à tona, se eu não me engano, ela faz parte ali da Alameda Research, tá? Ela falou que esse balanço patrimonial que foi divulgado, as informações foram divulgadas, ela é um subconjunto ali das entidades da Alameda, tá? E falou que eles têm mais de 10 bilhões em ativos que não estão nesse balanço. Então, assim, galera, são notícias que não estão confirmadas, tá? São rumores, igual já apareceram alguns rumores aí de que a USDC, né, que é uma das maiores stablecoins do mercado, não tinha lastro. Enfim, são informações que aparecem muitas vezes, mas não são confirmadas e talvez, tá? Aí vai a minha visão, não tenho certeza, mas pode ser alguém tentando manipular o preço dessas criptomoedas ou para comprar mais barato ou para shortar, tá? A pessoa solta a notícia que a gente chama de FUD, né? Uma notícia ruim, mas não tem nenhuma confirmação, tá? Não tem nada, vamos dizer assim, afirmando isso. Eles podem estar ali vendo só um pedaço do balanço e até então eles não sabem, tá? Na própria reportagem da CoinDesk, eles comentaram lá que é o que eles conseguem ver, tá? Das informações que eles têm. Então, eles admitiram que não tem certeza se aquilo ali é tudo que a Alameda Research tem, tá? Se o que eles estão vendo vamos dizer assim, é o completo. Bem, galera, não posso deixar de terminar esse vídeo, né? Aliás, não posso terminar esse vídeo sem deixar de falar do dólar aqui no Brasil. O dólar veio caindo, chegou a bater R$ 5,02 na sexta-feira aqui no Brasil. Por que o real está se valorizando, galera? Duas coisas, tá? Primeiro, definição do cenário eleitoral. A gente teve a eleição presidencial que ocorreu aqui no Brasil no último domingo, no dia 30 de outubro,
E a eleição ocorreu bem, tá, galera? Ocorreu bem, não tô falando de quem ganhou, quem perdeu, mas tô falando que até então o processo eleitoral aconteceu sem distúrbios e o mercado estava com muito medo. O mercado comprou dólar aqui no Brasil, muitos investidores estrangeiros tiraram dinheiro do Brasil com medo de que desse algum problema na eleição, igual aconteceu no primeiro turno, e quando a eleição passou, eles voltaram. Depois do primeiro turno, pessoal, o dólar caiu aqui no Brasil quase 5% num dia, tá? Ele saiu da região ali dos 5,41 e fechou aquele dia em 5,16, galera. Isso aí foi no dia 3 de outubro, tá? E a gente teve nos últimos dias algo parecido. O dólar caiu aqui no Brasil depois da eleição, subiu antes da eleição e caiu depois da eleição. Por que que isso aconteceu, galera? O famoso compre no boato, venda no fato. Tá o mercado buscando se proteger ali do boato, as coisas aconteceram, a eleição correu bem, o mercado voltou para o Brasil. E, galera, será que ele vai cair mais? É difícil poder afirmar, tá? Principalmente quando a gente está falando de dólar aqui no Brasil, o real é uma moeda que tem sido bem volátil, mas tem um outro elemento que fez o real se valorizar nos últimos dias, galera. Aquela notícia que eu comentei com vocês da China, possibilidade de flexibilização da política de Covid-0 da China. Muitos de vocês já devem saber que a economia brasileira depende muito da exportação de produtos para a China. O Brasil exporta muita soja, muito minério de ferro e a China é um dos maiores compradores desse produto. Quando a China passa por essa política de Covid-0, que impõe lockdown, que impõe restrição de circulação, a economia dela desacelera e ela compra menos. Logo, o preço de commodities, como minério de ferro e soja, que são exportadas do Brasil para lá e até carne, cai, tá? Então, nossos produtos ficam desvalorizados, nós vendemos menos, entra menos dinheiro no Brasil, então o real, ele tende a ter menos força. Só que com esses rumores de que a China pode voltar em breve, muitos investidores falam, não, se a China vai voltar, o Brasil que exporta muito para a China vai ganhar com isso, a balança comercial brasileira vai ganhar, o Brasil vai exportar mais, os produtos deles vão se valorizar, então vamos levar dinheiro para o Brasil. Então juntou essa questão de definição de cenário eleitoral com a questão da China, desses rumores, tá? Só, galera, que esses rumores da China são até agora rumores, nenhuma autoridade veio confirmar, inclusive a gente teve uma autoridade falando que não, tá? Que nosso objetivo é preservar as vidas das pessoas, segundo eles, tá? Enfim, se eles estão falando isso e não tem nada, se o mercado acordar desse sonho da China voltar dessa política de Covid-0, pode ser que a coisa piore, tá? Pode ser que o real volte a se desvalorizar. Não estou afirmando, é difícil certeza. A gente vai ter que acompanhar as notícias, principalmente vamos ter que acompanhar como os mercados vão abrir hoje de noite. Amanhã de manhã, provavelmente, eu vou soltar na área de comunidade aqui do canal um post aí atualizando vocês sobre essa situação e também lá no Telegram, tá? Mas, galera, olhando só em termos de gráfico aqui, o que a gente tem para o real contra o dólar, né? Nós temos aqui um topo duplo, tá? Eu não gosto de análise gráfica no par USD-BRL, real contra dólar, porque não costuma ser bem assertivo, tá? Mas se, em termos de análise gráfica, o dólar aqui no Brasil rompeu o patamar dos R$5 para baixo, o alvo está ali na região dos 4,60, 4,58, que foi o fundo desse ano, tá? Que o dólar aqui no Brasil bateu esse valor por volta de abril de 2022. Beleza? Então, meus amigos, muita atenção. Vamos ver como as coisas vão se comportar. Essa região dos R$5 aqui é um nível de suporte importante, tá? O dólar está num nível de suporte definitivo, pessoal. Um nível de suporte que, se rompido para baixo, pode dar uma perspectiva de valorização do real. Beleza? Bem, galera, por esse vídeo de hoje é isso. No mais, vou atualizando vocês. Vejo vocês amanhã. Tem mais vídeos aqui no canal. Até mais. Bom domingo, bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.